Ok, então agora nós vamos implementar aqui a chamada, é, no caso aqui, ó, nós vamos implementar aqui a chamada para esse botão, tá? Então, quando o usuário selecionar um registro, nós vamos clicar, o usuário vai clicar nesse botão, tá? E vai abrir a tela de detalhe com os detalhes do registro selecionado, tá? Bom, então vamos abrir aqui o nosso módulo de rotas, né, onde nós estamos definindo as rotas do sistema. Então vamos adicionar aqui uma nova rota, tá? No caso aqui, nós vamos definir a mesma tela, né, no caso o mesmo componente, só que para duas rotas diferentes, tá? No caso aqui, essa outra rota, nós vamos utilizar um parâmetro. Tá? No caso aqui, para definir um parâmetro na rota, nós utilizamos o dois pontos, tá? E o nome do parâmetro. Ok? Nesse caso aqui, ó, do cargo barra novo, né? Nós não estamos utilizando um parâmetro, né? Nós estamos definindo esse caminho, né? Essa rota, de forma estática. Tá? Aqui não. Aqui o sistema ele espera um parâmetro para definir essa rota, tá? E com o parâmetro nós vamos renderizar, né, o mesmo componente, que é o cargo detalhe componente, tá? Lembrando também que nesse caso aqui você deve sempre utilizar, né, definir a rota, né, que está definida de forma estática antes que a rota antes da rota que possui um parâmetro dinâmico, tá? Então isso aqui é importante, tá? A posição dessa definição aqui, ela é importante, tá? Primeiro você define as rotas estáticas, tá? E depois você define as rotas que possuem parâmetros dinâmicos, ok? Bom, então definimos aqui a rota para que o usuário visualize, né, um determinado registro, já um registro selecionado, tá? Então agora nós vamos aqui lá no cargo component, né? Nós vamos aqui, ó, criar. Nós temos aqui a variável, né, cargo selecionado, tá? Sempre que o usuário seleciona um registro, né, o prime ng, ele automaticamente define esse objeto aqui, cargo selecionado, de acordo com o registro que o usuário selecionou aqui, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui um método chamado getID do cargo, tá? Não vai receber nenhum parâmetro, e nós vamos retornar aqui o cargo selecionado ponto id, ok? Então nós temos que utilizar aqui o método o return, ok? Então nós definimos aqui o id que vai ser retornado, e agora nós vamos aqui no template, né, do cargo definir esse link, tá? Só que aqui agora nós vamos definir o seguinte: o primeiro parâmetro é o cargo, tá? Só que o segundo parâmetro ele não vai ser estático. Nós vamos aqui, ó, chamar o método getID do cargo, tá? Ok, já salvou aqui essa tela. Vamos só atualizar aqui. Ocorreu um erro. Tá. No caso aqui ele fala que não foi possível ler a propriedade ID, né, de um atributo que ainda não foi definido, tá? Então aqui, ó, o que nós podemos fazer é o seguinte:
aqui esse atributo ele não está sendo instanciado, né? Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Primeiro nós verificamos se esse cara é igual a nulo. Se for nulo, tá? Nós retornaremos nulo. Caso contrário, vamos retornar aí o ID do cargo selecionado. Vamos aguardar aqui a atualização. Agora sim, não ocorreu erro. Essa tabela aqui depois nós vamos modificá-la, tá? Para incluir aqui uma paginação, ok? Bom, então vamos aqui selecionar o registro 0, tá? Vamos clicar aqui nesse botão. Opa! E não definimos os dados aqui do item, tá? Por quê? Porque aqui, lá no cargo detalhe component, nós ainda não estamos realizando essa vinculação, tá? Vocês podemos perceber aqui, ó, que na rota, né, aqui na barra de endereço, a rota está correta. Foi trago aqui o cargo e o 0, tá? Tanto é que se eu voltar aqui, ó, eu vou selecionar o registro 1, agora mudou aqui para cargo barra 1, tá? A rota está sendo carregada sem problemas. Só que está faltando nós definirmos aqui os dados do cargo, né? No caso ali nós temos que pegar esse parâmetro, né? No caso aqui o ID desse cargo, né? E buscar os dados desse registro que o usuário está tentando visualizar, tá? Bom, o que nós vamos fazer aqui então para buscar esses dados? Primeiro, nós vamos lá no serviço, tá? Então temos aqui a pasta Services, né? Temos aqui o cargo Service. Então nós vamos aqui, ó, criar o método getCargo, que recebe aí como parâmetro um ID, tá? Que é um número, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui um laço, tá? Lógico que por enquanto nós não estamos realizando requisição para o servidor, mas quando nós implementarmos essa funcionalidade aqui, esse método ele vai ter que realizar uma requisição para o servidor, né, uma chamada para o servidor, para que o servidor retorne os dados desse cargo, tá? Mas por enquanto nós estamos fazendo isso aqui apenas localmente, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui fazer um laço, né, de ir começando em 0, vamos até o cargos. No caso aqui o i vai ser menor que cargos.length. E mais. Ok? Então o que nós vamos verificar aqui? Se o ID for igual ao cargos i.id, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos retornar o cargos i, tá? Nós vamos retornar aí este objeto, tá? Se finalizar esse laço, significa então que esse objeto não foi encontrado, nós vamos retornar nulo. Ok? Então agora nós precisamos voltar aqui na verdade aqui é no component, né, o cargo detalhe component, e chamar esse objeto, tá? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é injetar esse cargo service aqui nesse component, tá? E agora nós vamos chamar aqui
o cargo service.getCargo, tá? Só que esse getCargo, ele recebe aqui como parâmetro um ID, tá? Aqui ocorreu um erro, porque esse método que ele recebe um parâmetro, ele espera um parâmetro, é que nós não passamos nenhum parâmetro, tá? Então como é que nós vamos fazer para poder pegar esse parâmetro, né, que está definido aqui na rota, ok? Então como é que nós vamos realizar aí esse procedimento? Bom, aqui nós temos que pegar, né, no caso, a rota ativa, né, no caso essa rota que está ativa aqui, para poder pegar esse parâmetro que foi passado aí, tá? Então como é que nós vamos fazer? Aqui nós temos que utilizar, nós vamos aqui também injetar, né, a rota ativa, tá? Então vamos criar aqui um atributo, né, nome route. E esse atributo, essa variável, vai ser aqui do activate aqui, ó, activated route, ok? Então nós vamos pegar aqui o parâmetro, tá? Vamos aqui definir uma variável chamada id é igual a router ponto. No caso aqui nós vamos buscar aqui o snapshot.paramMap, tá? E nós vamos buscar, no caso, o parâmetro cujo nome é o parâmetro que nós definimos aqui no arquivo de rotas, né? No módulo de rotas. No caso aqui, ó, é o parâmetro id, tá? Então, voltando lá, nós vamos buscar esse parâmetro id, tá? Definimos aqui nessa variável id, e agora nós passamos aqui o id como parâmetro. Só que mesmo assim nós continuamos com um erro, tá? Ele fala aqui que o argumento do tipo string não pode ser atribuível ao parâmetro do tipo número, né? Já que lá no serviço, aqui no serviço, aqui cargo service, nós definimos aí o id, só que um id do tipo número, tá? Então voltando aqui, o que nós temos que fazer? Nós vamos fazer aqui um parse int, tá? Então nós vamos passar aqui o id, e esse radix nós vamos passar o valor 0, ok? Ok, vamos salvar. Já vai ser realizada aqui a compilação de forma automática. Agora vai atualizar aqui a página, ok? E olha só, como ele já estava aqui com a rota ativa, ele já buscou os dados do cargo, né, que estava nessa rota, tá? Se nós voltarmos aqui, selecionar aqui um outro registro, agora nós temos o registro 2, né? No caso lá o cargo 2, aqui nós temos que implementar também essas funcionalidades desses botões, tá? No caso aqui o registro 5, então aqui nós temos os dados do cargo 5, ok? Bom, então nós já podemos, né, implementar aqui a funcionalidade para esse botão, tá? Então a ideia aqui, quando o usuário clicar nesse botão fechar, ele voltar aqui para a tela onde são listados aí os cargos, tá? Então vamos realizar esse procedimento. Bom, então aqui no cargo detalhe component, vamos aqui definir o método, colocar aqui retornar. Poderia ser fechar também. Ok. Vamos deixar como retornar mesmo. E aqui nós temos que injetar, tá, um outro componente. No caso aqui é o location. Vamos analisar aqui. Opa.
Só arrumar aqui o fonte. Ok. Então vamos agora location ponto aqui. Parece que ele não importou o componente correto. Agora sim, foi definido aqui o import. Agora sim, então nós temos aí o location.back, tá? E agora, lá no botão, aqui no cargo, no template, né, no cargo detalhe component, no template, nós vamos aqui vincular esse evento, tá? Esse método. Só que esse método ele não recebe nenhum parâmetro, ok? Já foi compilado, ok? Temos aqui a lista de cargos. Aqui vamos selecionar um registro, visualizar, ok? Temos aqui visualizando o cargo 3, podemos fechar e agora sim ele está retornando para a lista de cargos. Ok, então funcionando aí sem problemas. Bom, então é isso. Então nos próximos vídeos aí nós continuaremos com a implementação do projeto.